Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em cada vida e em cada família da nossa Igreja Cristã Nova Vida, na cidade de Belém, no bairro da Cremação. Eu sou o pastor Vandélcio e hoje gravo este vídeo para compartilhar com os irmãos no nosso grupo de WhatsApp e também está na nossa página do YouTube a meditação separada para hoje, quarta-feira. Está no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O texto diz assim, o título, versículos 1 ao 4 do capítulo 2 da carta aos Filipenses, o título é assim: exortação ao amor fraternal e à humildade. Amor fraterno é amor entre irmãos. E humildade é um espírito, na qual nós nos apresentamos de forma humilde, mansa e equilibrada. O texto diz assim, versículos 1 ao 4 do capítulo 2: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 3: nada façais por contenda, melhor dizendo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esses 4 primeiros versículos do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses traz esses 2 temas, o amor fraternal e a humildade. Esta carta de Paulo aos Filipenses tem como tema a alegria. E é um contrassenso esse tema desta carta, porque ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele se encontrava preso. E, na verdade, a vida do salvo para o mundo é um contrassenso. Nós encontramos em Cristo alegria, nós sentimos prazer em estar na casa de Deus. Nós separamos momentos preciosos, ou pelo menos devemos separar momentos preciosos da nossa vida para falar com Deus em oração, para louvar a Deus com cânticos de adoração ao seu nome e separar também tempo para a meditação, para a leitura e a meditação na palavra de Deus. Oração, louvor e palavra. 3 práticas da vida cristã que deve ser vivenciada por todo aquele que crê em Deus, crê na sua palavra, crê que Jesus é o Salvador, o seu Salvador pessoal. Tanto pode ser essas 3 importantes dinâmicas da vida cristã, oração, louvor e palavra, pode ser vivenciada de forma devocional, na nossa casa, indo para o trabalho,
no exercício laboral do trabalho, como também quando a igreja se reúne para louvar a Deus em culto de adoração a Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, exortar é chamar a atenção. Exortar é abrir os olhos de alguém para algo que não está vendo, para que a pessoa possa enxergar e ajustar o seu passo, né? Se há alguma consolação de amor, consolo com amor. Se há alguma comunhão do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, o Espírito que habita em nós. Se há comunhão do Espírito, ora, se temos comunhão com aquele que habita em nós, se somos templo e morada do Espírito Santo, os nossos olhos devem olhar o que é bom, os nossos ouvidos devem ouvir o que é agradável, os nossos lábios devem proferir palavras de edificação, o nosso pensamento deve ser saudável, puro. Aí o Espírito que habita em nós terá comunhão conosco mesmo, e aí teremos paz, né? Teremos esses entranhados afetos e misericórdias. Ou seja, se o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, ele for bom, ele manifestará afeto e misericórdia. E o apóstolo Paulo vai dizer para os filipenses: completai a minha alegria, de modo, e aí ele se dirige aos irmãos, à igreja em Filipos, à comunidade dos salvos que se reuniam para o culto a Deus na igreja dos filipenses. Completai a minha alegria, e ele diz de que maneira os irmãos filipenses poderiam completar a alegria do apóstolo Paulo. Ele diz: de modo que penseis a mesma coisa. A nossa unidade, irmãos, ela está em espírito. Cada um de nós temos a nossa família, temos o nosso dia, temos as nossas atividades. Cada um de nós tomamos decisões ao longo do dia, na área familiar, na área profissional, na área dos estudos, na área dos relacionamentos. Aqui Paulo está falando da igreja reunida, o corpo de Cristo. Devemos pensar a mesma coisa. E a fundamentação do nosso pensamento coeso, harmônico, é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Devemos pensar a mesma coisa. Devemos ter o mesmo amor. Devemos estar unidos de alma. Isso é fraternidade. Isso é o vivenciar o amor entre irmãos. Isso é o amor de Deus derramado em nossos corações por intermédio de seu Filho Jesus Cristo e da pessoa bendita do Espírito Santo. Tendo o mesmo sentimento, as mesmas inclinações, as mesmas vontades. Isso é unidade. A fraternidade, o amor fraternal, ele se manifesta numa comunidade, numa igreja que é o corpo de Cristo, dessa maneira. Pensamos a mesma coisa, pautados na palavra de Deus. Temos o mesmo amor, o amor de Deus derramado em nossos corações. Estamos unidos de alma, ou seja, somos um corpo. Cristo é o cabeça e somos o corpo de Cristo Jesus, a sua noiva, essa união, né? A noiva com o seu esposo Cristo Jesus, tendo o mesmo sentimento.
E aí Paulo passa a falar dos alertas para que nós preservemos essa unidade, essa fraternidade, essa unidade de pensamento, de amor, de espírito, unidos de alma. Ele dá alertas. Olha, ele diz: nada façais por partidarismo. O que a gente entende de partidarismo? São divisões, é cada um puxando para o seu lado, é cada um puxando a farinha para o seu saco, né? É aquela ideia de se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Isso vai contra a fraternidade, isso vai contra o amor, né? Que deve ser o mesmo. Isso vai contra a unidade da igreja. Partidarismo a gente vê no século presente nos partidos. A briga, a rixa, as contendas. Olha, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Vanglória é glória própria, é querer se engrandecer, é querer se mostrar superior a outros. Vanglória é não dar a Deus toda a glória que lhe é devida, mas dizer assim: eu fiz isso, eu conquistei isso aconteceu por minha causa. Isso é vanglória, isso não promove a unidade. Por isso que na igreja a primazia é de Cristo. Amém? Então alerta, não haja partidarismo, nem haja vanglória, mas haja humildade. O homem humilde, a mulher humilde, ele considera o outro superior a si mesmo. Na carta do apóstolo Paulo a Filemon, quando ele intercedia por Onésimo, Paulo era o apóstolo, Filemon era o seu companheiro que habitava em Colossos, que dirigia uma igreja na sua casa, mas Filemon estava debaixo da autoridade de Paulo, que era o apóstolo. Mas Paulo abre mão dessa autoridade, reconhece o valor pastoral de Filemon para interceder em favor de outro. Paulo não dá ordem a Filemon, Paulo não determina a Filemon que perdoe Onésimo, mas Paulo apela, Paulo pede, Paulo desce do seu posto de apóstolo para se dirigir ao companheiro Filemon e considerá-lo superior a ele, Paulo. A humildade faz isso. Encerrando esta palavra, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Unidade, vínculo da paz, amor, um só pensamento, unidade nos sentimentos, a humildade no sentido de considerar o outro superior a si mesmo, exortação ao amor fraternal e à humildade. É a palavra para hoje, nesta quarta-feira. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus, na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo Salvador, seja adorado, seja entronizado na sua vida e no seio da sua família. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.